Boa noite aos amigos da TV 247. Começa agora mais um programa A Batalha das Ideias com o nosso querido Gessé Souza, autor do grande livro A Elite do Atraso, campeão informal do Carnaval do Rio de Janeiro de 2018. Quem participa também é Paulo Moreira Leite e eu, Leonardo Atush. Digo campeão do Carnaval, Gessé, porque o seu livro, isso é público, né? Foi uma das peças usadas no enredo da Tuiuti, procede? Exatamente, isso foi uma enorme alegria, né? Para mim, eu não tinha assistido o desfile, e aí no outro dia, quando eu liguei o computador, o pessoal que tinha lido o livro, né? O livro tinha desfilado na avenida no dia anterior, que eu fiquei muito contente, etc. Claro. Porque, quer dizer, obviamente é sempre bom explicar, eu não sou a única referência que está na escola, etc. Né? Quer dizer, teve dois instantes o desfile foi tanto uma história da escravidão, né? Escravidão não abolida, né? Não abolida, mas assim, abolida no mundo todo, mas não na prática. Não é isso? E a outra parte foi de como essa escravidão entre nós nos atinge até hoje, né? Então, quer dizer, os outros livros eram todos sobre grandes historiadores nacionais sobre a escravidão, mas o único livro que tinha sobre a relação da escravidão entrando hoje era o Elite do Atraso, o que me deixou muito contente. Você sabe que é uma coisa engraçada? Eu estava vendo o desfile. E aí eu falei assim, mas isso está parecendo as coisas do Gessé. Mas eu falei, não, eu não estou vendo, não é possível. Mas você sabe, eu fui fazer um comentário sobre a escola, eu fiz um comentário, eu gravei um vídeo, é uma coisa muito boa, não aceita aquela noção da escravidão humanizada, claro, aquela visão falsa da democracia racial. Eu estava falando do seu livro, mas eu falei, não, eu não sou você pedante. E de repente o cara fala que tem esse filme, eu falei, nossa, perfeito, traduzir é verdade. Não, mas ele não falou por enfeite, ele de fato leu o teu livro, de fato o teu livro grande Jaque Vasconcelos, parabéns pela vitória da Tuiuti. E aí eu já vou começar antes o programa, já sei, para a gente não esquecer, porque a gente acaba esquecendo às vezes. Claro. Todo o programa Batalha das Ideias, a gente sorteia um exemplar do livro A Elite do Atraso. E hoje temos uma grande vencedora, que é a Marilene Diniz, né? O sorteio é feito entre os assinantes do Brasil 247, assinantes solidários, né? Então é brasil247.com/apoio. Marilene Diniz vai receber um livro autografado pelo Gessé. Bom, com muito prazer. O nosso tema hoje é a intervenção no Rio de Janeiro, o ódio aos pobres e as mensagens tanto da Tuiuti quanto da Beija-Flor, né? Começamos pela intervenção, que é o tema mais quente, uma intervenção que está parecendo, Gessé, meio atrapalhada, né? A gente vê hoje o Exército Brasileiro sendo colocado como polícia repressora contra o próprio povo e especialmente contra as comunidades periféricas. Como você vê essa intervenção? Eu vejo exatamente como você acabou de dizer, Léo, como um ataque ao povo, obviamente, né? Você usar o exército como um exército, uma tropa armada na luta de classes, obviamente, né? Porque é uma classe só a qual essa violência é dirigida, o Exército não é treinado para isso. Em todas as ocasiões em que o Exército serviu de força policial, foi extremamente ruim para a própria instituição. Tem o caso mexicano e tal, que é muito comentado, etc. Né? Então, o Exército entra para matar. Isso é o que você aprende. A polícia, né, aprende, quer dizer, e a nossa faz exatamente isso, mas normalmente, né, quer dizer, a polícia ela é treinada para evitar a morte. Exatamente. Né? E tal. Então é uma coisa... Então não é ataque ao crime, é ataque ao povo, como você coloca. Eu acho que é uma coisa... Quer dizer, eu acho que tem várias questões aí que são interessantes da gente perceber, né? Quer dizer, obviamente é um desrespeito ao povo, né? Obviamente, né? Quer dizer, uma força... quer dizer, obviamente também é o quê? É uma tentativa diversionista de não olhar para as causas reais do que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, o Rio de Janeiro tem o que está acontecendo no Rio de Janeiro tem a ver com o esquema do golpe,
né, que foi armado, do golpe, a gente já conversou isso algumas outras vezes, né? Quer dizer, teve a ver com o quê? Teve a ver com a destruição da Petrobras, como uma grande empresa brasileira que já foi responsável, como a gente sabe aqui, por mais de 50% de investimento público no país durante uma década inteira, a década em que o país mais cresceu nos últimos anos. Quer dizer, o Brasil era dependente da Petrobras, não é isso? O Rio de Janeiro dependente da Petrobras. Né? Mais ainda, né? Exatamente. E sob o pretexto de combater a corrupção, né? Você acabou toda a inserção autônoma do Brasil, né? Quer dizer, que estava montada quer dizer, no aproveitamento da matriz produtiva do petróleo e do gás, né? Quer dizer, por conta dessa associação entre mídia e Lava Jato, entre Rede Globo e Lava Jato. Muito especificamente. Quem acabou o estado do Rio de Janeiro foi o conluio Rede Globo e Lava Jato. Quer dizer, aqui é um programa de diz a verdade. Né? Ninguém corta a nossa língua aqui. Ninguém corta a nossa língua. Exato, na Globo o pessoal já está desesperado. Claro, obviamente. Já corta. Mas veja bem, então... Eu queria te perguntar uma coisa, José. Falando disso aí, dessa violência contra o povo, eu não sei se você teve a oportunidade de ver trechos daquele vídeo do general Heleno, que dando entrevista para a Globo News, para a Renata Lopretti, em que ele fala assim: nós precisamos sim da segurança jurídica. Se um soldado atira e mata, ele tem que ter certeza que ele não vai... Porque se um inimigo está ali armado, ele tem que saber que ele será eliminado. E ele fala e repete, ou seja... assim, claramente, uma força que está voltada para a execução de brasileiros. Claro. E eu acho que tem uma coisa que eu queria comentar isso, porque é o seguinte, a última experiência do Exército depois da ditadura foi o Haiti. A vanguarda do Exército brasileiro foi ser polícia, junto com a serviços, a pedido do norte-americano, do Haiti. E ficou lá fazendo papel de polícia contra uma população pobre, miserável, que fez denúncias imensas contra os brasileiros. Aquela coisa que os brasileiros... É uma conversa... Ou seja... O Merval fala que foi um grande sucesso a missão militar lá. Claro, mas sempre fala que foi. É porque é o general Heleno que é esse. Esse aí que fala. Quer dizer, não tem uma coisa assim, do Exército ter até agravado com essa experiência, assim, essa coisa de uma potência quase colonial, uma força que olha para a população pobre e com olhar externo. Você pode matar brasileiro, você quer licença para matar brasileiro? Olha só, a gente vai chegar nesse ponto. Esse ponto é extremamente importante, que liga os dois outros temas aqui, né? Isso, exatamente. Ou seja, o ódio ao pobre. Exatamente. É isso que está expresso. Explicitado, obviamente, do modo mais... Né? Olha, eu vou ler um comentário da Lúcia Denucci que fala: o Exército está revistando crianças com uniforme para ver se elas são mulas, né? Mulas do tráfico de drogas. Isso é um absurdo. Por que não vão a Brasília, na Câmara, no Senado e outros buracos onde estão os verdadeiros ratos? Estão lá. Os verdadeiros ratos, né? Como é o nome da nossa... a Lúcia Denucci. Lúcia, minha querida. Isso aí. Eu acho isso extremamente importante, porque essa coisa de dizer que os ratos estão na política é exatamente o papel da Rede Globo, da Beija-Flor, etc., que é tornar invisível, né? Onde o roubo é feito. Né? O roubo é feito no mercado. Não é isso? Ele é apenas legalizado. Os grandes traficantes não estão no Congresso. A política não estão, nem quantitativa, nem qualitativamente. Né? Quer dizer, o roubo no mercado, ele só não é chamado de roubo e de corrupção porque você compra a política e compra o poder judiciário. Né? Quer dizer, mas quer dizer, de novo, juros extorsivos, são trilhões e trilhões de reais, não é uma malinha de dinheiro, não, né? É todo o produto, né, que 200 milhões de pessoas fazem, né, que são drenadas sob formas, né, legais e ilegais, porque aí você tem isenções fiscais, você tem sonegação de imposto desse pessoal, e é todos donos do mercado, né? Não é o mercado enquanto tal, o que a gente está vendendo, mas quem manda no mercado, quem faz os preços, quem faz a intermediação financeira, é que faz o grande roubo. Né? Quer dizer, fazer com que a gente creia que o roubo está na política é exatamente a grande mentira, né? Porque é o que faz essa associação de intermediação financeira e mídia, especialmente a Rede Globo, comprada para mentir e dizer que o roubo está em outro lugar. Né? Ô Jessé, eu vou pedir para o Nicolas, se você puder ir abrindo algumas imagens da intervenção, você vê o seguinte:
já é uma coisa ostensiva contra a população mais pobre do Brasil. Você, no seu livro A Elite do Atraso, você nos deu uma entrevista quando publicou, você disse: o ódio ao pobre é o problema central do Brasil. De onde vem esse ódio ao pobre? O que explica o ódio ao pobre? Pois é. Eu acho que o ódio ao pobre tem a ver exatamente porque, por exemplo, no fundo é uma outra interpretação do Brasil que tem muito mais a ver com a verdade. Ou seja, Portugal é um país lindo, né, Paulo? Né? Uma coisa linda. Como é que a gente joga a culpa inteira das besteiras que a gente faz em Portugal? Portugal não tem nada a ver com isso. Né? Portugal não havia escravismo, então a gente não repete Portugal aqui. Era um português que estavam comandando o processo. Nós somos uma sociedade original, né? Quer dizer, exatamente. Tropical, essa coisa toda. A nossa originalidade, nós somos filhos da escravidão, não é isso? Quer dizer, isso é extremamente importante, porque na escola se mente desde 5 anos, né? Quer dizer, desde que você vem de Portugal, que não sei o que, é como se fosse assim, né? Vem um patrimonialismo e um vírus da corrupção desde Portugal, né? E por acaso existiam senhores e escravos aqui, né? Como um fato secundário. É exatamente o contrário, né? E o escravismo ele está montado no ódio ao escravo. Você tem que desprezar o escravo, porque senão você não o torna escravo e você precisa humilhá-lo e explorá-lo. Humilhar e explorar é um ato contínuo. Ele perde a sua condição humana, praticamente. Ele perde a sua condição humana, que é exatamente o que acontece com esse pessoal que está sendo ocupado agora. Olha que interessante. Meu querido, né? Quer dizer, cadê a condição? Quer dizer, a condição humana ela é socialmente construída. Quando um general diz que ele vai lá e ele quer eliminar o inimigo. Que é segurança para que nada vai acontecer, claro. Que ele não vai ser investigado se ele cometer um crime. Olha, o que você diz aqui, na entrevista recente, o assassinato indiscriminado de pobres no Brasil é uma política informal em todas as grandes cidades brasileiras. Não é a polícia. A polícia só faz isso porque é apoiada pela classe média e pela elite. O ódio ao pobre é a versão moderna do ódio ao escravo. Como agora não é o exército. Estou citando um grande escritor chamado Gessé Souza. Mas, como agora não é o exército ocupado, né? Entende? Quer dizer, então, quem o exército tem que fazer... Está cumprindo. Você tem um esquema de dominação em jogo, aonde, inclusive, os meios de comunicação estão assumindo um papel completamente irresponsável, né? Entende? Não é isso? Quer dizer, de legitimação dessa ordem, né? É uma ordem que está aí para ser montada a favor do rentismo, ou seja, as práticas que significam canalizar o recurso do nosso trabalho para essa meia dúzia de rentistas, grandes bancos, intermediação financeira, esse pessoal é que manda, né? Mas a gente nunca vê, a gente nunca ouve falar neles, claro, porque você precisa invisibilizar, né? Do mesmo modo como você precisa invisibilizar a imprensa, né? Claro. A imprensa tem que ser neutra, portanto, né? Como se fosse só um meio e tal, né? Isso eu acho que é um ponto importante, a gente já antecipa um pouquinho, porque eu acho que vale a pena. Agora, tem uma alegoria belíssima da Paraíso do Tuiuti, né? Que mostra exatamente isso. Ou seja, em cima tá o rentismo, né? A figura de um presidente que está montando ali, Temer, quer dizer, com a gorjeta do rentismo saindo no paletó. Vamos abrir o vampirão, embaixo, então, Nicolas. Vamos jogar o vampirão. Você tem a imprensa, né? Quer dizer, com braços, né? Manipulando o povo, mas como se não fosse, como se aparecesse só o braço. Você não sabe quem é. Eu achei uma belíssima representação do papel da imprensa, né? Ou seja, você só vê o efeito, você só vê a manipulação. Manipulação. Quem está manipulando? Você não vê. Você não vê. É uma metáfora, eu achei, assim, genial, né? Do carnavalesco ou de quem montou o bloco, etc. A gente vai rodar, e aí a gente vai passar muito pelo tema do carnaval, porque o carnaval, de certa forma, explica também essa intervenção. Por várias razões. De um lado, não é porque o Temer foi criticado, né? Ele foi humilhado para o Brasil e para o mundo com a figura do vampirão. E tanto houve uma reação que houve a censura ao vampirão no desfile das campeãs. Tem que ser o manifestote da Tuiuti, não é essa aí não. Aí tá no carro, essa aí pode pegar uma dessas que a gente mostra. O nome, aliás, é lindo, hein? Manifestote. É um novo neologismo, né? Extremamente Isso é muito interessante que você está falando do nome hoje, porque as pessoas ficavam falando, não, é coxinha, é pobre de direita, é isso, é aquilo. Manifestote foi uma palavra que veio para ficar, né? Concorda, Paulo? Não, porque justamente é das coisas geniais dessa escola que a gente vai ter que
parar, pensar e explicar de novo. Porque realmente tem uma concepção ali de história, né? Do Brasil de momento, e cada coisa tem uma força precisa. A combinação de manifestante com fantoche é muito importante, porque deixa de ser, supera aquilo que é no nível da linguagem, aquela polarização coxinha e mortadela. Não é. Sabemos que aquilo é fantoche. Hoje está todo certo. E os próprios reconhecem, os próprios se dizem arrependidos, ou seja, os próprios os sinceros, né? Se dizem arrependidos. Hoje até aquele senador lá foi pedir desculpa para Dilma. Pediu desculpas. Na verdade, a gente não sabe se ele fez sinceramente ou cinicamente. Teve um senador, que tem o Mário Mota, disse que o maior erro político da vida dele foi votar no golpe, colocar uma quadrilha no poder, mas ele foi à tribuna e pediu desculpas a Dilma publicamente. Concordo também, a gente também não sabe. Mas de qualquer maneira, as pessoas estão se dizendo arrependidas. Estão mesmo, que não é a única. E é isso mesmo. Mas o que a senhora fez? Então, eu acho bom. E é um elemento dessa escola que eu acho muito interessante, assim, muito rico, né? Na verdade, a pena desse carnaval é que ele já acabou, né? Porque a gente Pois é. E no fundo, Paulo, só para dar uma completada nisso, só para, enfim, entrar nesse tema que você muito, muito bem pôs, que é o seguinte: o coxinha é uma coisa como se fosse ele, né? O manifestoche, o manifestoche, né? Não é ele está sendo, quer dizer, é o sujeito por trás, que é o invisibilizado. Exatamente. Né? Ou seja, o coxinha, no fundo, a coxinha é meio ali um coitado, né? Se a gente olha a imagem, o manifestoche é vítima da Globo. Claro, exatamente. Ou seja, então ele ainda pode ser trazido... humano. Ele pode ser trazido para o nosso lado. Pode recuperar a consciência. Mas eu queria voltar no ponto que você fala, olha, o escravo perdia toda a dignidade, toda a condição humana, era reduzido a um fator animal, que era a sua capacidade de tração, propriamente, né? Agora, quando a gente teve ontem o pedido de prisões coletivas, de buscas e apreensões coletivas contra pobres, pretos e favelados, a gente está dizendo que eles não são cidadãos, né? Sem dúvida. São cidadãos de segunda categoria, ou seja, são escravos. Claro. Qual é a diferença que tem de 500 anos atrás, né? Exato. São formas modernas, né, de você fazer a mesma desumanização, a mesma humilhação, etc., né? E o fato disso não chocar a sociedade, né? Quer dizer, como um todo, ela está chocando a gente aqui, choca, né, quem está nos mas é discutido com a sociedade com inteira neutralidade, né? aceita isso como será que é natural. possível? É bom? Qual é a vantagem? Será que é necessário? Não, mas é porque eles moram em locais estranhos, eles moram em ruas que a gente não sabe direito. Quer dizer... Que lembra o que o Bolsonaro disse, né? Que resolver o problema da Rocinha é com a metralhadora. Né? Esse tipo de coisa. É isso mesmo. Mas você começa a naturalizar esse tipo de coisa. Aplaudido num evento do mercado financeiro aqui na Faria Lima, do nosso lado, né? Então... Ou seja, todos os atores, né? Claro. Que estão no jogo estão sendo... Mas há também as reações, né? Ontem o Paulo Moreira Leite, aqui nosso, gravou um vídeo perguntando: cadê a OAB? Cadê o senhor Cláudio Lamaque? Aí a OAB apareceu hoje. Não sei se viu o seu vídeo, mas espero que sim. E aí soltou uma nota dizendo, não pode ter mandado de prisão coletivo, não pode ter busca e apreensão coletiva. E o fato é que o Temer recuou, né? Então, o que você acha, Gessé? Por mais que assim, a sociedade brasileira chancele a escravidão, no mundo de hoje não é tão civilizado, claro, pega mal, né? Claro, obviamente. Eu acho até que o esquema, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? É aquele negócio assim, se pegar, pegou. Isso. Se ninguém reclamar, vamos lá. Não é como foi o golpe, né? Não é isso? O golpe foi todo planejado assim, né? Exatamente. Quer dizer, vamos fazer uma escuta ilegal da presidenta. Exato. Né? E vamos ver se toparem, topou. Se ninguém reclamar, se o Gilmar na época der ok, a gente faz e vale, impede, né? Vai fazendo. Mas então vamos abrir aqui a foto da escravidão, que também foi uma comissão de frente que comoveu, na verdade, o Brasil. Foi que eu achei que apareceu. Quer dizer, o carnaval foi sequestrado, no fundo, pela Rede Globo, né? No fundo, ele hoje renasceu, né? Quer dizer, é verdade, renasceu, é verdade. Eles recuperaram o carnaval, é verdade. Recuperaram a coisa da rebeldia, a coisa, quer dizer, no melhor sentido político. Então, aí como é que você vê o significado disso ter sido feito em plena Rede Globo? Né? Porque eles ficaram atônitos, perplexos, não sabiam como reagir, porque é como se a mãozinha do manifestoche tivesse sido revelada, né?
Sabe o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Era ótimo se a gente pudesse trazer algum dia o carnavalesco, o Jaque Vasconcelos. Vamos tentar trazer o Jaque. Por que isso? Porque o que eu acho... Aliás, é o seguinte, convido o Jaque, tá? A gente tentou falar com o Jaque. Ele tá muito assoberbado. Você na sua condição Você de, como né? Guru. Campeão do gurus, carnaval. né? Um dos gurus. Quer dizer, o que eu imagino é que, até certo ponto, né, a escola deve ter montado a coisa sobre a escravidão apenas. Né? E não, quer dizer, eu não sei se é isso ou não, estou dizendo a minha... Como é que você está interpretando? Começava na escravidão porque começava 150 anos de escravidão. E aí o pessoal achava, escravidão ok, isso é 500 anos atrás, uma coisa muito longínqua e tal, né? Entende? Um negócio histórico. Sem problema nenhum. Inclusive, por que eu digo isso? Porque o enredo, o samba, aliás, né? Fala sobre a escravidão apenas. Isso. Né? Não fala de militoche, não fala de militoche, nem de nada. De nada. Então isso deve ter sido entregue já na fase, como fosse uma coisa sobre a escravidão, né? Entende? Quer dizer, o meu livro só foi publicado em outubro, né? Entende? Quer dizer, eu acho que o cara disse, por que eu vou apenas apresentar a escravidão como um fato histórico, se eu posso mostrar continuidade do fato histórico hoje? E era exatamente o que o livro fala, exatamente. Né? Ele deve ter guardado essa coisa, entendeu? Obviamente, não é possível e tal, né? Não, o cara planeja uma coisa, ele recebe uma pauta, né? Só que no meio da pauta, ele começa a ler jornal. Vem um nego que fala dar uma ideia. Fala, peraí, isso aqui tá muito chato. Vamos botar uma... Ih, o cara fala, agora ficou bom. Foi o que ele fez. É assim que as coisas acontecem, né? O trabalho que vai se... Pegou, olha essa ideia aqui, ó. Olha como esse cara mostra, olha, porra. Eu acho que foi pego de surpresa a coisa. Né? Agora, já você veio aqui o professor Wilson Ferreira, né? Editor do blog Cinegnose, e definiu o desfile da Tuiuti como uma bomba semiótica. Ou seja, uma mensagem tão poderosa, né, que denunciou o golpe para o Brasil, para o mundo, todas as pessoas entenderam. E o Jorge Furtado, cineasta, também falou, olha, isso aí foi tão brilhante que conseguiu explicar o golpe para qualquer pessoa que ainda resistisse. Perfeito. Então, a gente está aqui, eu e o Paulo, gastando saliva, gastando neurônio para tentar falar de golpe. De repente vem o carnaval e mostra. Como é que você vê essa coisa da bomba semiótica? Pois eu acho que esse tema é extremamente interessante. E eu acabei de fazer um pequeno texto sobre isso, exatamente. Opa, manda pra gente. Tá bom. A coisa por exemplo, você teve, no fundo, o que é? Você tocar em coisas como a gente faz, então, quer dizer, eu obviamente estou tentando aprender outra linguagem que não seja acadêmica, vocês já são treinados nisso, etc. Porque é muito difícil você jogar a dificuldade reflexiva da complexidade que o mundo social tem, que é absurda para qualquer um de nós, inclusive para os especialistas, né? Como funciona a economia, como funciona a política, como funciona não sei o quê, como funciona a inter-relação, de um grau de complexidade absurdo, né? Entende? Enfim, para as pessoas que têm, né, empregos, né, e tal, quer dizer, que a médica, não sei o que e tal, que entende muito sobre aquele assunto, mas como é que você vai explicar isso, né? Você tocar nessa questão a partir do estímulo da reflexão é muito difícil e tal, tocar isso, porque aí você tem que remontar as coisas e tudo, é cansativo, é uma coisa, né, é um desafio, etc, etc. A gente está habituado a explicar o mundo segundo um outro tipo de ideia. Então, quando você consegue tocar afetivamente as pessoas, interessante, e não a partir da reflexão intelectual, que é uma coisa, né? Entende? Que é uma coisa que exige um distanciamento em relação à realidade, que é algo que quem é especialista só monta isso, Léo, depois de 20, 30 anos e tal, né? Você acostumar a ver as coisas com distância, inclusive a distância em relação a você mesmo, né? Isso é um negócio, não é uma atitude natural, entende? Então você tem que tocar, e eu acho que foi a grande genialidade da escola, né? A escola tocou já afetivamente, né? Afetivamente porque jogou o tema moral do sofrimento, fez plasticamente, ou seja, tocou visualmente, o que já é estético,
né? É verdade. Na coisa e tal, ou seja, a partir da estética, a partir desse toque do confronto moral, porque nós todos temos uma moralidade, até os fascistas têm, tá só um pouco dormente, né? Mas você, né, conseguir entrar, você penetra nela, e isso abre espaço para quê? Para que você compreenda o mundo, Claro. e reflita sobre o mundo, que é o desafio reflexivo, de outro modo. Mas aí a porta já foi aberta. A porta foi aberta afetivamente, né? Entende? E aí, nesse pequeno texto que eu escrevi, o ponto é exatamente esse, né? Ou seja, é uma espécie de ensinar, o campo progressista, democrático, a esquerda, etc., a tocar nessas questões de um modo visual, com a linguagem, né, que é a linguagem de hoje e tal, né? Não, e com aquele elemento que é fundamental num desfile, que é uma grande música. Né? Quer dizer, que é uma coisa assim, é uma dança. Que é uma dança, ou seja, como você começa a envolver a pessoa, você falou afetivamente, né? Afetivamente você já começa a ser embalado, né? Quer dizer, você já está ali, né? Não, e foi incrível. Foi né? incrível, foi incrível. Foi incrível, porque ganhou, e as pessoas começaram a aplaudir. E pular, e aquelas imagens faziam sentido, e tudo virava engraçado, porque era engraçado, o pato da Fiesp, era uma coisa... Claro. Bom, mas voltando à questão da bomba semiótica, o que o Wilson Ferreira dizia era justamente isso, que a esquerda tem muito a aprender com esse tipo de comunicação, porque a gente está, segundo ele, na era da comunicação viral, memética, que ela mexe muito com fatores emocionais, isso, né? Então esse é um fator importante. Mas eu queria que a gente passasse para a comunicação da Beija-Flor. É exatamente essa foto. A Beija-Flor ganhou o Carnaval do Rio de Janeiro. Obviamente, muito embora a campeã, né, do povo seja a Tuiuti, ganhou a Beija-Flor. Eu acho que só por essa imagem que a gente está mostrando, a Beija-Flor deveria ter sido eliminada. Né? O que essa imagem mostra? É um jovem negro segurando um fuzil, uma escopeta, o que seja. Né? Então seriam jovens do morro tocando terror no Rio de Janeiro. É pena que a imagem não está completa, mas no chão você tem meninas vestidas de colegiais brancas, né, se jogando no chão numa das alas da Beija-Flor. E aí eu te pergunto, quando a gente coloca o negro segurando o fuzil apontando para a jovem branca, isso só não reforça o estereótipo, né, contra os pretos, pobres, favelados? Não foi quase que um pedido? Aí, olha essa cena. Então você tem lá os estudantes no chão e o cara com além de ser de uma agressividade, né, para se mostrar no carnaval, não tem nenhuma estética interessante. Não é nem porque a Beija-Flor já teve um desfile no passado que foi muito elogiado, quando tinha os ratos, aquelas coisas todas, que era na época do Joãozinho 30. Isso aí é pura agressão, né? Isso aí não é... Primeiro que eu ia te pedir para falar que narrativa é essa, né? E essa questão de reforçar justamente o preconceito contra o preto, pobre, favelado, que é o alvo da intervenção. Eu acho que foi muito feliz essa contraposição Beija-Flor e Tuiuti, né? Porque, no fundo, eu acho que você matou a charada, a gente estava conversando aqui antes, quer dizer, é uma cena que lembra, quer dizer, é uma cena que pede a intervenção do exército logo depois. Né? Quer dizer, incrível que pede intervenção. Né? Olha, quer dizer, nos salve aqui, etc. Ou seja, e nos salve de quem, né? Nos salve de quem? De quem? De quem? Não é isso? Quer dizer, então você criminaliza, exatamente. Você criminaliza os pobres que nós abandonamos e esquecemos há séculos, né? Ou seja, você criminaliza a vítima. Quer dizer, perversidade maior não existe, né? E isso é uma sociedade inteira que faz, né? Entende? Quer dizer, a gente precisa acordar para esse tipo de coisa. Acho que o grande toque da Tuiuti foi exatamente isso. Quer dizer, mostrar a construção disso, alternativa, que exatamente esse tipo de estereótipo procura inverter. Né? E se nós pensarmos, quer dizer, Paulo, se a gente for montar essa contraposição Beija-Flor e Tuiuti, né? Por exemplo, como é que a Beija-Flor encara a corrupção? Né? Ali foi um desfile para Lava Jato. Não é isso? Vamos dizer assim. A corrupção política, a corrupção é a da política, é o dos políticos, etc, que foi exatamente o contrário. Chegou muito comentário aqui falando em Morotoshi, né? Além de manifestoshi, Morotoshi. Exatamente. Né? Morotoshis. Quer dizer, enquanto a Tuiuti mostra exatamente que a vai corrupção... além, a Tuiuti vai além. O que eu acho engraçado é o seguinte, quer dizer, se não tivesse havido a Tuiuti, a gente acharia o
o Beija-Flor, quase que um padrão. Um padrão exatamente. normal de escola de samba. Pronto. Você faz o discurso que está aí, você fala um pouco para lá. Agora vem a Tuiuti e ao fazer uma leitura absolutamente crítica do país, ela fez uma leitura crítica do próprio carnaval. Carnaval, perfeito. Não é? Porque, mas assim, conversando com o carnavalesco, eu quero dar um depoimento que eu acho. Conversando com o carnavalesco, os caras dizem, a Beija-Flor não é isso que vocês estão dizendo. Tipo assim, com essa polarização. Ela acabou assumindo uma coisa que os caras da escola nem sabem. Claro. Sabe? Porque assim, pô, teve gente que. A gente publicou um artigo de uma carnavalesca que desfilou num dia na Tuiuti, no outro dia na Beija-Flor, e saiu feliz dos dois desfiles. E é uma pessoa que pensa como a gente, que acha que nem. Ou seja, pessoa crítica, ou seja, não teve essa visão que a partir da Tuiuti acho que a gente passa a ter. Entendi. Que a maneira de enxergar as coisas é diferente. Claro. Porque, mas assim, o carnaval meio que ele ilustrava os fatos. A Tuiuti reinterpretou os fatos. Exatamente. Sabe essa força de você mostrar a escravidão como é a escravidão, a manipulação como é a manipulação, né? O pato da Fiat como é o pato da Fiat. Sabe? Antes era meio assim, uma saudação à bandeira, né? Olha aqui, nós falamos, nós não somos alienados, a gente fala de corrupção. Eles foram lá e eu acho que teve isso aí. Vamos então, aqui olha, a Ana Paula fala que a Beija-Flor reforçou a luta de classes. Tem um comentário que chegou aqui um pouco antes também, dizendo que a Beija-Flor fazia justamente uma encenação do teatro vendido pela Rede Globo. Mas continuando nessa questão do carnaval, Gessé, aí veio a intervenção, né? Logo depois, o desfile foi na domingo e segunda, né? O resultado na quarta, a intervenção foi ventilada na quinta-noite, o decreto assinado na sexta. No sábado, quando a gente teria o desfile das campeãs, já apareceu a censura, o Vampirão. Isso. O Vampirão foi censurado. O Vampirão desfilou sem faixa. E os patos, né, também, parece que é um negócio não sei, desse. acho que Tirou os cordões dos patos. Então, mas incrível, que violência absurda, né? Aí eu te pergunto, né, por que um desfile de carnaval incomoda tanto um usurpador da presidência como o Temer? Por quê? Não seria... Aliás, o Temer foi tão burro, né, nessa decisão. Não achei outra palavra, queria achar uma palavra mais elegante, porque ele só conseguiu mídia negativa, né? Porque antes ele era o vampirão, agora ele é o vampirão e censor. Mas o que leva o cara a censurar? Por que incomodou tanto, na sua visão? Pois eu acho que a coisa que mais incomoda no mundo é a verdade, não é isso? É verdade. Ou não é? Não? Quer dizer, a verdade, mas a sátira, sabe mas uma sátira verdadeira. Uma sátira verdadeira. Porque se não fosse, né, não incomodava. E eu acho que aí não é só uma pessoa, porque eu acho, quer dizer... Tocou na ferida. O Temer, né? É uma figura menor nesse né, quer dizer, ele ficou muito representado, quer dizer, ele é um lacaio da coisa, né? Quer dizer, ele está lá enquanto está implementando as reformas que a parte mais destrutiva da fração do capitalismo manda que ele faça, né? Isso é óbvio. Agora, então, eu acho que é um esquema muito maior, né? E a Globo, como a voz desse, quer dizer, porque o dinheiro não tem boca, então ele precisa ter uma boca. A boca é exatamente a empresa venal. Não é isso? Quer dizer, e essa boca, a boca principal é a boca da Rede Globo e tal, né? Quer dizer, eu acho que é muito perigoso isso. Quando e aí é um tema que eu acho que iria ser muito interessante, Léo, de a gente pensar as coisas sobre esse prisma, né? Tá? Quer dizer, o poder, ele só é legítimo pela soberania popular, tá? Não tem nenhuma outra, não inventaram nenhuma outra coisa. A história humana não inventou nenhuma outra coisa, né? Desde que o poder deixa de ser percebido como vindo de Deus, né? Lá pelo século XVIII e tal, né? Só a única coisa ou é vontade popular, ou então você tem que empregar força. Não é isso? Mas é muito custoso até. Por conta disso, né? O que está acontecendo você acabou com a soberania popular, né? E aí o tema como é que você vai legitimar essa coisa agora, né? E está ficando cada vez mais claro isso, né? Quer dizer, a Tuiuti explicitou isso de um modo muito plástico, visível para todos, né? Então, pelo que você substitui? Cadê, né? Qual é a legitimidade do poder que está instaurado? Essa é a questão. Pelo que você diz, mais então, abstrata e mais profunda. A força é uma consequência natural, então? Eu acho que a força exatamente isso. O Luiz Moreira falou ontem uma coisa, que é o seguinte, o Brasil inteiro pôde ver, através da Tuiuti, o absurdo
da situação em que ele se encontra. Um presidente completamente reduzido àquele cidadão vampiro, com a faixa, corrupto, aquilo. Isso é impossível para um cidadão que não tem legitimidade. Um presidente com legitimidade dá risada. Claro. Um presidente com legitimidade fala, olha lá. Claro. Isso agora, dava pois é, para esse cidadão, isso é impossível. Porque isso é o seguinte, acaba com o último resquício. Acaba, sabe, assim, então não, ele não podia aceitar isso. No sentido de que ele não pode, porque ele não tem recursos. Ele não pode rir. Ele não pode fazer que nem... todo presidente já foi de uma maneira ou de outra organizada. Carnaval sempre foi um problema para o presidente. De uma forma ou de outra, né? Então, o Itamar com aquela mulher, enfim, sempre tem um rolo. O próprio Lula sempre foi. As pessoas tiravam sarro porque ele andava com a caixinha de isopor, ia tomar cervejinha. Não tem problema. Agora, pro Temer tem, porque o Temer virou um nada. Ele é um nada pro simbólico popular. Ele é um nada. O que é o Temer? É o desemprego. Opa! Pois é, mas aí esse vampirão vem com a intervenção e ao mesmo tempo suspende a reforma da Previdência, que é a principal demanda do capital financeiro no Brasil. Tanto que depois da intervenção só a Globo aplaude, porque a Globo precisa da intervenção, e a mídia paulista, que é mais conectada ao capital financeiro, está batendo pau. Está descendo o pau no Temer. Então a gente tem uma divisão agora no campo golpista, no campo, vamos dizer assim, midiático golpista. Parte do campo midiático golpista está com o Temer até o pescoço, Globo, e outra parte, que é Folha Estado, já começa a falar, porra, esse cara não vai entregar a reforma da Previdência. Então, conseguiu-se aí uma vitória, pelo menos, contra o rentismo, nesse caso. Aí eu vejo pessoas comemorando, porra, vencemos. Pelo menos a Previdência. O vampirão não vai sugar o sangue dos brasileiros na reforma da Previdência. Aí o vampirão fica puto e fala assim, não, tudo bem, eu não vou sugar o sangue de vocês, mas vou colocar uma ditadura. Como é que você está vendo esse embate, Previdência e tal? E esse é outro tema extremamente importante, mas que toca no que a gente estava vivendo antes. Porque, por exemplo, quando você corta o tema da soberania, né, como a base de todo poder legítimo, isso não é... As pessoas, Léo, não precisam ter isso na cabeça refletidamente, mas tem nos afetos, entende? Isso é inarticulado, mas ele está na cabeça de todo mundo que você só é razoável obedecer a alguém, obedecer a alguma lei, obedecer a um juiz, o que quer que seja, né? Se a base do poder é legítima, né? Isso está inarticuladamente no coração de todas as pessoas do mundo moderno. E nós, participamos disso, né? Entende? Quando você, enfim, destrói essa base, você está destruindo o que também? A política como mediação de interesse, inclusive para a própria classe dominante, né? A classe dominante não é uma só, não é isso? Ela tem interesses que são contraditórios, eventualmente, dependendo de um instante e outro, e você precisa ter da mediação política para que você possa ter alguma forma de racionalidade para isso, né? Quando você acaba a dimensão política, é isso que está acontecendo entre nós, se inventou essa corrupção dos tolos para estigmatizar o Estado e a política, para quê? Para que o rentismo e o capital financeiro possa passar o rolo compressor, sem a mediação política. Esse é a grande sombra que está sobre o planeta inteiro, mas aqui de um modo muito, muito pior. Não é isso? E que você tem o quê? Então você tem exatamente o quê? Quer dizer, a Rede Globo assume um negócio, a outra parte da imprensa um outro tipo de coisa. Como você não tem mais a política, ela vai ter que ser substituída, né, por outras forças, etc., que vão tentar, porque a imprensa é exatamente isso. A imprensa é a voz do dinheiro. Ou seja, a imprensa é a grande mentira. Não é isso? Mas ela é a voz imediata desses interesses monetários. Então, elas vão competir entre si, o que deveria ser o trabalho de um parlamento, de partidos, etc., etc., né? Ô, Gessé, voltando à questão da intervenção, você falou, olha, como o poder não tem legitimidade, ele tem que buscar a força. Você acha que o Brasil caminha para um regime de força, para uma ditadura propriamente, ou você acha que é prematuro fazer essa leitura mais alarmista? Eu acho prematuro ainda, mas eu não acho que esteja fora do quadro. Até porque, na minha impressão, quer dizer, a minha impressão sempre foi que esse golpe foi obra de imbecil.
de quem não tinha, entende o negócio? Quer dizer, burrice mesmo e tal, né? Entende? Quer dizer, você deixar, ele teve um início externo, mas quem está mandando essa coisa, quer dizer, imagine, Rede Globo, quem é? Entende? Tem alguma ideia, tem alguma noção... Um projeto ali, né? Projeto ali e tal, entende um negócio assim? Então você está dentro de uma confusão, onde imbecis estão né? Imbecis rapineiros, não é isso? Que estão no poder e tal, né? Então é algo que está, quer dizer, que eu acho que pode, quer dizer, eu sempre disse isso desde o começo. Quando você quebra a soberania popular, você não sabe quais são as consequências que isso vai ter depois. Porque você quebrou o acordo. Porque ninguém mais tem responsabilidade. Você claro. A soberania popular te dá uma responsabilidade. Você tem que falar para o sujeito, eu tenho que te convencer, você tem que me renovar. Claro. Quando você quebrou isso, vale tudo. Então, mas aí no teu livro você tinha até uma leitura otimista, né? Dizendo que esse golpe é tão escandaloso, é tão avacalhado, é tão canalha, que talvez ele pudesse gerar um despertar da consciência que levasse a uma nova ordem social no Brasil. Não sei se eu estou fazendo uma leitura equivocada, mas você não terminava o teu livro assim de uma maneira muito pessimista, não. Você dizia que agora as pessoas vão enxergar. Precisou da Tuiuti, né? Claro, exatamente. Precisou da Tuiuti. A Tuiuti teu livro é muito bom, mas chega ali a um... Exatamente. Quer dizer, meu livro chega que está vendendo bem, eu estou muito contente, mas chega no máximo a quê? 50, 100 mil pessoas. Né? Exatamente. Quer dizer, e aí se você empresta o livro, vai dar o quê? Do 200 ou 300 mil. Agora, esse desfile da Tuiuti chega a 100 milhões, Paulo. Né? Entende? É outra coisa. Quem chega em 100 milhões, assim, é 100 milhões de você ver para lhe dar risada. Exatamente. Em uma hora resolveu tudo. Exatamente. Assim, entra você no olha lá, você fala, olha lá. Fica na lembrança, etc. Né? Você quer exatamente isso. Quer dizer, o meu livro tem a limitação da linguagem reflexiva, né? Apesar de todo o esforço de torná-la, né? Mas é sempre reflexiva, né? É livro, né? Agora, o que o cara fez com aquilo foi, quer dizer, inclusive em parte, né? Quer dizer, transplantar pensamentos e ideias abstratas numa forma plástica. Eu achei genial. Muito bom, mesmo, muito bom. Né? A tradução foi maravilhosa. Revolucionária. Né? Agora, o presidente da Tuiuti, o Renato Thor, deu uma entrevista dizendo, não, veja bem, houve muita manipulação do desfile, ele falou que não houve censura. A gente tem toda a impressão, ele deu uma entrevista ao Globo, né? Ao Globo. Claro, imagine. Né? E aí a gente tem toda a percepção, imagina o seguinte, chega um telefonema do Palácio do Planalto, a Liga das Escolas de Samba. Se não enquadrar essa escola aí, não vai ter patrocínio para a Liga no ano que vem. Aí a Liga chegou a Tuiuti, ou vocês... Evidente que teve alguma pressão. A faixa estava lá na Sapucaí. Mas tem uma outra coisa. Entre a segunda-feira do desfile e o sábado, ocorreu uma intervenção. Mudou tudo. Quer dizer, aquilo que você estava na boa... Opa! Peraí! Também não dá pra vacilar. Tem um general na tua frente. Tem um general no cangote, meu. Você não é carioca, você é potiguar, não é isso? Mas você viveu alguns anos no Rio de Janeiro. Vivi. Diz agora o Zé Simão que a realidade do carioca é pagar o dízimo e depois bater continência. Ou seja, é o anti-Rio de Janeiro. Pois não pode ser assim. Vocês estão no estado que tem que bater continência. Meu, faz qualquer coisa, meu. Nós precisamos resgatar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi sequestrado pelo vampirão, né? E aí o vampirão diz, só liberta o Rio quando fizerem a reforma da Previdência. Eu pergunto a vocês o seguinte, qual é a empresa mais importante do Rio de Janeiro? A gente sabe, né? Qual é? É Globo. Então, ele tem a cara disso. Não, mais importante é a Petrobras. Mas Claro, eu digo assim, em termos simbólicos. Mais poderosa. Mais poderosa em termos simbólicos. Que manda a cidade. Infelizmente, se a Petrobras mandasse, é possível que o Rio de Janeiro estivesse melhor, né? Claro, obviamente. A Ana pede pra gente sortear o livro. Se não fosse destruída pela Globo. Entre os que estão assistindo a entrevista, mas a gente não consegue montar aqui um bolão aqui neste momento, mas a gente está fazendo entre os assinantes. O Gui Schroeder, né? Falou, por que vocês não dão um programa para o Gessé? Aí eu queria dizer, o Gessé já está aqui no programa, a gente já está no 5º, 6º programa, Batalha das Ideias, toda terça-feira, 18h30, e esse programa só é possível graças ao apoio dos assinantes solidários do Brasil 247, que acessam brasil247.com/apoio. Então, fica a dica aí, toda terça-feira, 6h30, tem Gessé Souza, antes preparando o terreno para o nosso Boa Noite 247. Com a companhia luxuosa do meu amigo Paulo e Léo. O auxílio luxuoso de um pandeiro, como já se dizia, né? Bom, Gessé, eu queria só te colocar uma última questão. Que existe um pânico na elite brasileira, essa elite que você falou, que tem o ódio aos escravos, que virou o ódio ao pobre.
ela tem um pânico quando se fala que o morro vai descer. Isso é uma expressão que volta e meia, o morro vai descer um dia. E essas faixas foram colocadas lá. Como é que você vê? O morro vai descer no Rio de Janeiro, tem uma música do Wilson das Neves, o dia em que o morro descer e não for carnaval, você acha que isso pode acontecer? A gente não pode perder de fazer, quer dizer, esse seu gancho, de dizer que também na época da escravidão entre nós, né? na época da escravidão explícita, vamos a isso. Tá, escravidão. Obviamente, antes do 13 de maio de 88. A gente tem uma escravidão implícita. E a gente tem uma escravidão implícita porque o Brasil foi pensado, né, deixando o fato da escravidão, que é o principal, de modo secundário, com essa história absurda dessa concepção vira-lata de que nós somos corruptos por conta da herança portuguesa e essa bobajada toda que a gente recebe ainda, ou esse lixo que a gente recebe em todas as escolas, em todas as universidades. Como seria bom se até tivessem hoje sido colonizados por holandeses, essa bobagem, ingleses, né? Claro, que é uma loucura. Mas, nessa época da escravidão explícita, Léo, qual era o maior medo? Que os escravos, dos escravos, da revolta dos escravos. Aquele livro lá, né? Como aconteceu nos malês, etc. A revolta no Haiti dos escravos, então, que tomaram a República Negra. Não é isso? E que causou um enorme medo aqui, né? Entende? Quer dizer, então, essa coisa do morro não é uma coisa nova, né? Essa coisa do morro é a continuação. Se nós pensarmos hoje, o Brasil inteiro, e aí eu fico muito, quer dizer, eu acho que é uma coisa muito criminosa dizer, não, tem a coisa do trabalho escravo hoje em dia. Não é o trabalho escravo que é uma coisa, claro, absurda, mas é uma coisa pontual aqui e ali, né? Entende? Quer dizer, massivamente, a gente tem uma escravidão aqui, né? Porque a gente não reconhece a humanidade, né? Metade praticamente da população brasileira que não tem nenhum direito e que é esquecida, que é odiada e que é humilhada. Escravidão é isso. Não é isso? E que é muitíssimo mais abrangente. E simbolicamente, eu vi uma foto hoje na capa da Folha. Você já tinha militares lá numa comunidade do Rio, você tinha uma mãe olhando pela janela e duas crianças olhando pela janela. O que significa quando uma criança de 6, 8 anos e olha e vê assim, o exército está aqui, nós somos bandidos, porque nós somos diferentes. Claro. O que será que eles pensam? Pois é. O que passa na cabeça do indivíduo? Claro. E aí ele fala o seguinte, o Estado é meu inimigo, então eu devo ser inimigo dele, né? Claro. Qual é a consequência? É violência urbana. Claro. No mínimo é não respeitar esse Estado, no mínimo falar que esse Estado está fazendo. Claro, esse Estado está aqui. Ele vem para cá, não me dá nada e só me tira. Você vai que me prende, humilha, prende meu filho, fazer o quê? Faz o chamado baculejo, né? Quer dizer, é uma situação realmente vergonhosa. Gente, queria agradecer muito a audiência de todos vocês. Peço inscrições no canal TV 247 no YouTube. Todo mundo que está no Face, vamos passar lá para o YouTube também, porque a gente, né, é melhor que a gente seja assistido pelo YouTube, na nossa opinião. E queria passar então aqui para as considerações finais do nosso grande Gessé Souza. E lembrando que a vencedora do nosso sorteio de hoje, vou aqui abrir mais uma vez. Marilena vai ganhar um livro autografado. Exatamente. É isso aí. Gessé. Eu só gostaria de mandar um abraço para vocês, enfim, e lembrar sempre que a gente está aqui às terças-feiras, de 18h30 a 19h30, né? Todas essas semanas. E abraço especial a Tuiuti, não é isso? Exatamente, a grande Tuiuti. Tem algum vídeo para rodar aí? Então vamos rodar um vídeo da campanha das assinaturas solidárias e a gente encerra a transmissão de hoje com esse vídeo pedindo apoio a todos vocês. Eu queria convidar você para participar deste grande movimento que estamos todas e todos fazendo para poder fortalecer o Brasil 247. Vê que todas as pessoas falam. Algumas falam com silêncio, outras falam com as lágrimas, outras falam com o corpo, mas todas falam. Mas nem todas têm a sua voz ou as suas vozes escutadas. O 247 representa um Brasil real, um Brasil invisibilizado, um Brasil que tem várias vozes, um Brasil que quer a democracia de volta, um Brasil que entende que democracia e direitos, esses andam juntos. São os direitos que carregam a democracia para todos os cantos e é a democracia que assegura os direitos. Por isso cabe
sabe, a cada uma e cada um de nós, que sabe a disputa de hegemonia, a disputa de narrativa que o 247 faz com toda essa opressão midiática, contribuir para fortalecer esse instrumento que faz com que nós escutemos todas as vozes. Por isso, participe dessa campanha, estamos nela. Participe você também desta campanha para fortalecimento do 247. Eu sou Érica Cocai, eleita pelo povo do Distrito Federal, pelo PT, para deputada federal.